Senhoras e senhores, boa tarde. Lembrando uma vez mais a respeito dos celulares, por gentileza, permaneçam com eles desligados ou então no modo silencioso. Sejam muito bem-vindos. Em nome do senhor Sidney Zaganin Latorre, magnífico reitor do Centro Universitário Senac, agradecemos a presença de todos e damos as boas-vindas ao Centro de Convenções Senac para o encontro com o professor Pierre Levy, que hoje abordará temas como cultura digital, ciberdemocracia, cibercultura e inteligência coletiva. Eu chamo agora um vídeo institucional do Senac. Contemporâneo. O Senac compreendia esse conceito. Cursos inovadores despertam talentos e antecipam tendências do mercado de trabalho. Assim, novas competências são desenvolvidas em sala de aula e com uma metodologia que ensina o aluno a pensar, a explorar caminhos originais. No dia a dia, somos desafiados a enfrentar problemas, a tomar decisões. Somos educados para ter autonomia, no trabalho e na vida. Não importa onde você esteja, na Grande São Paulo ou no interior, a Rede Senac abrange todo o estado e oferece cursos livres, técnicos de graduação, pós-graduação e extensão em diversas unidades, 3 campi do Centro Universitário, 2 hotéis escola e na modalidade de ensino à distância que desenvolve cursos via web. A editora Senac São Paulo completa a estrutura e dá suporte às diversas áreas do conhecimento com publicações técnico-científicas premiadas no Brasil e no exterior. No Senac encontro tudo o que preciso para expandir meu conhecimento. As bibliotecas da rede dispõem de milhares de publicações, acervo digital e conectam o aluno às últimas novidades científicas e profissionais. Já os laboratórios surpreendem pela diversidade e qualidade. Todos os alunos têm acesso a tecnologias avançadas que permitem integração total entre teoria e prática. Experiência também vivenciada nos hotéis Escola Senac em Campos do Jordão e Águas de São Pedro. Os alunos exercitam os conceitos da hospitalidade em situações reais de trabalho. Aprendem em ambientes que primam pelo conforto e sofisticação, pelo atendimento 5 estrelas e se profissionalizam no maior centro de formação hoteleira da América Latina. No Senac, tenho contato com os maiores pensadores e profissionais do mundo. Conheço estudantes de outros países e também posso me aprimorar lá fora. Parcerias com instituições mundialmente reconhecidas inserem o Senac no mercado internacional e colocam a sociedade brasileira em sintonia com as mais atuais correntes do conhecimento. Intercâmbio cultural e científico que complementa a formação do aluno e amplia as possibilidades de sucesso no mercado globalizado. Você transforma a oportunidade em realidade quando adota atitudes empreendedoras. No Senac, essa prática é permanente. O empreendedorismo faz parte do dia a dia dos cursos e das atividades extracurriculares. Nas empresas juniores, os alunos aprendem noções de gestão e liderança prestando serviços ao mercado. Nas competições, elaboram projetos, desenvolvem planos de negócio com o suporte de profissionais especializados. Nesse exercício, criam novas oportunidades de trabalho, aprimoram seus próprios projetos profissionais e também colaboram para o desenvolvimento do país. Eu conto com o Senac. Todos podem contar. Empresas, poder público, terceiro setor. O Senac oferece uma extensa programação a públicos diversos. Faz parcerias estratégicas para otimizar sua atuação. Customiza produtos e serviços por meio do atendimento corporativo. Postura educacional que dissemina informação, democratiza o acesso ao conhecimento, desenvolve pessoas e organizações. O Senac é responsável com o meio ambiente ao difundir práticas que estimulam o crescimento sustentável, responsável com a sociedade ao impulsionar programas que beneficiam o desenvolvimento local, responsável com o público ao conceder milhares de bolsas de estudo e promover ações educacionais que geram inclusão social, responsável com o seu aluno ao torná-lo por meio de vivências significativas um cidadão ético e consciente, um cidadão responsável. Senac,
instituição criada há mais de 60 anos, que se expande, se atualiza, se supera para ser pioneira, inovadora, solidária. Agente da era da informação, o Senac projeta no presente o nosso futuro e multiplica chances. Senhoras e senhores, a presença do professor Levi suscita um diálogo importante com a proposta pedagógica do Senac São Paulo, que educa para a autonomia, para o conhecimento vivo, continuamente testado pela ação. Agradecemos também a todos que acompanham a transmissão ao vivo desse encontro por meio do site do Senac São Paulo e lembramos que há uma caixa de comentários no Facebook e no Twitter do Senac São Paulo. Esses canais poderão ser usados para o envio de comentários e perguntas também ao palestrante. A tag do Twitter é #PLeviSenac. Repetindo, #PLeviSenac. É com grande prazer que o Senac São Paulo recebe hoje o professor Pierre Levy, do Departamento de Comunicação da Universidade de Ottawa, no Canadá. Ele é autor de uma vasta obra que se dedica à compreensão das implicações culturais e cognitivas das tecnologias digitais, seus melhores usos e como isso se relaciona com o fenômeno da inteligência coletiva. Convidamos ao palco o professor Pierre Levy. Good afternoon. Boa tarde. É novamente um prazer estar aqui com vocês. Não é exatamente o mesmo público que eu tinha aqui esta manhã, mas eu não vou repetir o que eu já disse pela manhã. Então, o assunto desta tarde é a inteligência coletiva. A noção de inteligência coletiva em geral, a teoria da inteligência coletiva. Esta vai ser a primeira parte da minha palestra e a segunda parte nós faremos uma parte mais prática do quais são as habilidades diárias que nós precisamos para participar da inteligência coletiva, para crescer em relação à inteligência coletiva, particularmente no campo da educação. Claro, porque nós estamos no Senac. Ainda não está funcionando. Eu estou tentando... Não?
Ok, eu vou fazer como se vocês estivessem vendo algo aqui na tela. Então, nesse slide virtual que vocês estão vendo, nós falamos sobre a noção de inteligência coletiva. A inteligência coletiva não é algo que tem que ser criada. Ela já existe. E, na verdade, ela já existe no nível da sociedade animal. Nós sabemos que existe uma inteligência coletiva em formigueiros, em colmeias de abelhas, na sociedade de mamíferos, nos pássaros. Lá está. No cardume de peixes, todos esses animais são capazes de coordenar a si mesmo quando eles veem, por exemplo, um perigo. Eles conseguem comunicar esse perigo aos outros animais e eles cooperam. Eles analisam o ambiente juntos e são capazes de solucionar os problemas conjuntamente. Nós sabemos, por exemplo, que as abelhas conseguem se comunicar com a colmeia onde estão os campos mais interessantes de flores, por exemplo. Então, a inteligência coletiva já existe na natureza. E por que os seres humanos são seres naturais, são animais sociais, nós temos naturalmente a inteligência coletiva. Mas a nossa inteligência coletiva é especial. Por que ela é especial? Primeiro, porque nós temos a linguagem que os animais não têm. É muito importante distinguir a comunicação simples e a comunicação com a linguagem. Com a linguagem você pode fazer perguntas, você pode contar histórias, você pode dialogar. Todos os tipos de coisa que os animais não conseguem fazer. Então nós temos a linguagem, nós temos a tecnologia complexa, nós temos instituições sociais complexas, instituições legais, instituições religiosas, da sociedade, interações econômicas e assim por diante, que os animais não têm. Então, o idioma, a linguagem, a complexidade, tudo isso constitui a nossa inteligência coletiva humana mais complexa, mais poderosa do que a inteligência coletiva da sociedade animal. Nós estamos na Terra, nós somos os melhores na inteligência coletiva. É por isso que nós, como espécie, dominamos a biosfera. A gente domina a biosfera. Então, um formigueiro, por exemplo, ele é inteligente de forma coletiva, mas uma única formiga não é inteligente. E esse não é o caso que acontece conosco. Nós temos uma inteligência coletiva da comunidade social, mas nós também temos uma inteligência pessoal, uma consciência pessoal que os outros animais não têm. E por nós, devido ao fato de termos a linguagem. E esse é um enriquecimento da inteligência coletiva humana, porque cada membro da sociedade tem uma consciência pessoal, uma representação interna do funcionamento do todo e uma representação pessoal do seu papel no funcionamento do todo. Nós não atuamos somente com os reflexos.
nós fazemos a reflexão. A reflexão é melhor do que simplesmente o reflexo. Então vocês veem a diferença entre a inteligência coletiva dos insetos e a inteligência coletiva da humanidade. Não é a mesma coisa. Existe uma continuidade, mas também há uma grande diferença. Agora, nós podemos observar durante a evolução cultural durante o desdobramento da história humana, o aumento da inteligência coletiva humana. Esse aumento, essa evolução, não é uma evolução biológica. Nós temos exatamente os mesmos genes e mais ou menos o mesmo cérebro que os nossos ancestrais pré-históricos. Somos o mesmo animal. O que é melhor é a tecnologia para administrar os símbolos, a tecnologia para administrar a linguagem, por exemplo. Se nós não temos nenhum sistema de escrita, a nossa memória é limitada à nossa memória pessoal, biológica, e se aí nós tivermos sim um sistema de escrita, nós podemos ter uma memória que é muito maior. Por exemplo, em bibliotecas, nós podemos acumular de muito conhecimento o quanto a gente quiser, não tem uma limitação quantitativa. E até mais, você tem as melhorias qualitativas, porque você pode ter listas, você pode ter tabelas, você pode ter classificações, sistemas de classificações complexos que você não consegue administrar caso você não tenha um sistema escrito. Então, com a invenção da escrita, do alfabeto, da imprensa escrita, o desenvolvimento da mídia e a complexidade também dos sistemas simbólicos, dos códigos, das ferramentas matemáticas, nós temos uma melhor administração da nossa memória coletiva e nós somos mais capazes de prevenir, analisar, sintetizar, coordenar a nós mesmos e assim por diante. E numa escala muito maior. No início da história da raça humana, nós éramos capazes de coordenar na escala da tribo. Hoje, conseguimos coordenar numa escala muito maior. Então, a minha ideia é tirar vantagem do nova mídia algorítmica para continuar com este aumento da inteligência coletiva humana. Vocês têm que entender que a continuidade da evolução cultural não é, com a internet nós temos inteligência coletiva. Não, nós já tínhamos inteligência coletiva. A ideia é aumentar a nossa inteligência coletiva para torná-la ainda melhor em relação àquela inteligência coletiva que tínhamos na época da imprensa escrita. E aqui eu não vou falar muito sobre isso daqui, mas é só para vocês entenderem terem uma perspectiva histórica. A ideia básica com essas camadas é que o tipo de conhecimento que nós tínhamos no começo da evolução cultural não é cancelada, não há qualquer substituição, ela ainda existe. E então, existe a melhora, o sistema fica mais complexo, e é uma camada depois da outra, mas as primeiras camadas ainda estão lá.
Então, o conhecimento oral tem como base as narrativas, os rituais, coisas desse tipo. Então, nós temos a invenção dos sistemas de escrita, e isso aumenta a memória, porque os símbolos são mais duradouros. Então, nós temos a invenção dos símbolos que são mais simples, como o alfabeto ou o uso do papel até. Então, nós temos a automação da reprodução e a difusão dos símbolos. E hoje, nós temos a manipulação automática dos símbolos. Em cada estágio, você tem um novo tipo de conhecimento que surge, um tipo de conhecimento que é mais poderoso, que utiliza o tipo de conhecimento que foi criado anteriormente, mas cria algo novo. E hoje nós estamos no último estágio. E o que espera-se é um tipo de conhecimento algorítmico. Nós estamos apenas no começo desse grande avanço em relação à civilização, que é algo que tem que ser construído e não algo que a gente pode simplesmente observar. A gente consegue observar só o pequeno começo desse novo tipo de conhecimento, mas ainda não estamos efetivamente nele. Eu gostaria só de ressaltar uma coisa, que a revolução científica das ciências naturais foi desenvolvida após a invenção da imprensa escrita, porque nós conseguimos acumular dados quantitativos, nós conseguimos reunir grandes bibliotecas, nós conseguimos fazer os atlas, publicar jornais científicos, periódicos científicos. Então havia uma coordenação da pesquisa científica que resultou na revolução científica. Eu acho que o que está na nossa frente no futuro é o mesmo tipo de revolução científica, mas não do lado das ciências naturais, mas sim nas ciências humanas. Por quê? Porque todos os dados relacionados ao funcionamento da sociedade humana estão disponíveis e estarão cada vez mais disponíveis online e na forma digital. E, além disso, nós também temos o poder da computação para utilizar todos esses dados. Então, provavelmente, haverá uma forma muito mais relacionada ao computador para lidarmos com as ciências humanas. E também melhores formas de coordenar o trabalho dos pesquisadores. Então, isso é só para apresentar essa noção de inteligência coletiva e apresentar a perspectiva histórica dela. Então, vocês compreenderam que o meu programa de pesquisa, que não é só um programa de pesquisa, mas é um tipo de programa de civilização, é aumentar a inteligência coletiva, tirando proveito da mídia algorítmica. Eu diria que isso é evidente até, mas talvez não seja tão evidente, porque existem programas alternativos, outros programas que não são o meu programa. Por exemplo, a inteligência artificial
é uma perspectiva totalmente diferente. A inteligência artificial quer criar máquinas que são tão inteligentes quanto as pessoas, ou até mesmo mais inteligentes do que as pessoas. E não é o que eu quero fazer. Eu quero fazer com que as pessoas sejam mais inteligentes, não as máquinas. Não é o mesmo programa. Ou, por exemplo, essa noção de singularidade. Talvez vocês tenham ouvido que nos Estados Unidos eles criaram uma universidade de singularidade que é financiada pelo Google e outras grandes empresas. E a ideia é criar uma nova espécie, um tipo de ciborgue, que é uma transformação do código genético da espécie humana e a construção de um diferente corpo, e talvez isso esteja indo em direção à imortalidade técnica, meio que como ficção científica. Eu não concordo com isso, porque para mim o próximo passo deveria ser um passo cultural. Nós devemos cruzar um limite cultural, criando uma inteligência coletiva reflexiva e não um tipo de ciborgue imortal. E vocês também podem buscar o pós-humanismo e vocês vão ver que tem muita literatura sobre isso. A minha perspectiva é humanista, não pós-humanista. É uma continuação da tradição do humanismo, centrada no desenvolvimento da pessoa e no desenvolvimento da comunidade. A ideia é o desenvolvimento humano. Não é criar algo diferente da espécie humana. Então, a perspectiva é bastante simples, bastante clara. Aumentar as capacidades cognitivas, a memória, somente tendo acesso à rede e tendo o Google, a Wikipedia, vocês já têm uma memória aumentada em comparação com o que eu pude ter quando eu era apenas um estudante. Agora eu tenho uma memória muito maior, eu tenho um grande aumento da minha percepção, eu posso assistir webcams em todos os lugares, eu posso ver fotografias de todas as partes do mundo, eu posso ler o jornal de todos os países do mundo, eu posso ouvir músicas que foram criadas nos 5 continentes imediatamente. Então os meus sentidos estão muito mais aguçados. Eu posso usar o Skype e ele é gratuito, eu posso ver outras pessoas. Então, são todos os processos cognitivos que são aumentados. E, digamos, o ponto estratégico do meu programa é não somente tirar proveito de todos esses aumentos dos processos cognitivos, mas a parte mais importante é aumentar a reflexão, ou seja, estar mais ciente da forma como pensamos, da forma como comunicamos, ou do que fazemos juntos quando nos comunicamos, ou seja, ter uma imagem desse processo. E graças a esta imagem, ser capaz de nos melhorar. Por exemplo, quando os bailarinos estão treinando, eles sempre treinam em frente a um espelho, para que possam ver as falhas que estão cometendo. E trata-se também de uma continuação
da principal força da inteligência humana, que é justamente a consciência, ou seja, a capacidade de refletir, a capacidade de olhar para nós mesmos. Então, essa foi a ideia geral. Agora, eu gostaria de apresentar a vocês um modelo específico da inteligência coletiva humana. E, idealmente, no futuro, nós deveríamos ser capazes de observar nossos processos cognitivos coletivos em mapas que seriam organizados dessa maneira. Esse tipo de mapa ou esse tipo de tabela é principalmente uma organização de relações. Porque vocês podem notar facilmente que a noção de inteligência coletiva traz implícita a noção de interdependência. Então, o que é interessante com relação à inteligência coletiva humana é a interdependência entre os seus diferentes aspectos. Então, vamos observar agora 3 tipos diferentes de relações interdependentes. A interdependência entre o que é virtual e o que é real. Então, a interdependência entre esses dois aspectos, a interdependência entre os signos, os seres e as coisas, e essas são as interdependências nas colunas dessa matriz, e também há uma interdependência dentro de cada uma das 6 células. Virtual e real são relativamente fáceis de serem entendidos. O que é real é o que está no mundo material. O que tem uma localização temporal especial, como por exemplo, esse microfone, ele está em algum momento, em algum lugar, em algum momento. E o que é virtual é o que não possui uma localização espacial e temporal. Por exemplo, a noção de justiça, ela existe, ela é muito importante para nós, mas você não pode dizer onde está ou quando ela está, mas ela existe. Mas ainda assim de forma virtual. E ela pode ser tornada real a partir de determinadas ações, claro, mas ela em si mesma é uma noção virtual. Então essa é a diferença entre virtual e real. Agora vamos pensar sobre as diferenças entre signos, seres e coisas. Essa dialética ternária é baseada num triângulo semiótico. Quando eu digo microfone, há um som que sai da minha boca. Esse som é um signo. É o significante. A coisa é o microfone que está em minhas mãos. A coisa real, o referente. O significante é o conceito de microfone. O conceito que não é o signo, porque você tem um signo diferente, por exemplo, em francês, em inglês, em português ou em chinês. Mas o conceito é exatamente o mesmo. E é claro, então, o signo e o conceito não são a mesma coisa. E o conceito e a coisa também não são iguais. Vocês concordam, certo? Então, o conceito está somente
na mente do ser. Então, essa é a diferença entre signo, ser e coisa. O signo é tudo que está relacionado a mensagens, as coisas estão relacionadas à referência, ou seja, do que estamos falando, e o ser é a pessoa, são as pessoas, a mente. Então agora vamos tentar entender as relações internas aqui. O desenvolvimento humano em nível virtual está relacionado ao conhecimento, correspondendo à coluna dos signos, ética, correspondendo à coluna dos seres, e empoderamento ou poder, correspondendo à coluna das coisas. No nível real, nós temos as mensagens correspondendo aos signos, as pessoas correspondendo aos seres e as coisas seriam os equipamentos. Então, o que é importante aqui é que temos uma interdependência entre o virtual e o real, que constitui a inteligência coletiva humana. E também há uma interdependência entre as redes de signos, as redes de seres e as redes de coisas. E esse tipo de interdependência é fractário. Você sempre pode se aprofundar e analisar mais complexidades. Por exemplo, se eu entrar em conhecimento, eu posso diferenciar ciências das artes, da sabedoria. Mas é claro que esses três aspectos também são interdependentes. Se eu for tratar de ética, a coisa real da ética, os direitos e as obrigações, os valores e a governança, que mostra o caminho. Mas também há uma interdependência entre esses três aspectos. Se formos tratar de poder, você precisa de competências, você precisa de finanças, você precisa de dinheiro, basicamente, e você precisa de coragem, de resolução, porque caso você não acredite no que está fazendo, você não está fazendo nada. E o mesmo vale aqui, nessa célula dos signos reais, você tem o conteúdo da mensagem, você tem a relação entre as pessoas e você tem a parte material, ou a mídia. Com relação às pessoas, você pode analisar também em três partes: os papéis sociais, a parte mais interior, a confiança, e a coisa real, ou seja, as redes sociais. É claro que também há uma interação entre esses três aspectos. E, finalmente, chegando aqui, temos a tecnologia. Tudo que é criado com a ajuda da ciência, o ambiente biofísico, ou seja, a realidade, e o que está relacionado às pessoas, à saúde. Então, quando damos um passo para trás e observamos a independência geral entre todos esses aspectos, dizemos: tudo bem, a inteligência coletiva humana está surgindo a partir da interdependência entre todos esses aspectos e, de certa forma, há um tipo de looping, de laço com relação aos diferentes aspectos da inteligência coletiva humana.
Então, a minha ideia é que no futuro nós talvez sejamos capazes de criar mapas de inteligência coletiva para todas as comunidades. Por exemplo, para o SENAC, ou para a cidade de São Paulo, ou para o Brasil, ou para uma rede de pesquisadores, por exemplo. E também nós seremos capazes de ver quais são as contribuições de comunidades diferentes para essa interdependência global, para que possamos pilotar ou comandar o nosso desenvolvimento. Porque como você pode melhorar ou como você pode crescer ou fazer crescer o desenvolvimento humano se você não entende como ele funciona e quais são as relações entre os seus diferentes aspectos? Okay, so my vision. Então, a minha visão é a seguinte. Então, aqui temos a mídia algorítmica e ela é organizada em diferentes camadas. É como a evolução cultural. Não está muito complicado. Para que possamos entender a evolução da mídia algorítmica, eu tive que escolher qual o aspecto estratégico, ou seja, o que faz com que o salto ocorra de uma camada para a próxima. Eu acho que esse salto está relacionado sempre a algo como um sistema de endereçamento. Um primeiro estágio, por exemplo, é um sistema que está relacionado a bits de informação no seu computador. E isso é lidado pelos sistemas operacionais dos computadores. Ou seja, onde estão os bits, os zeros e os uns dentro do hardware do computador. É claro que você precisa saber exatamente onde eles estão, porque você precisa desse sistema de localização, de endereçamento. Essa é a primeira camada. A segunda camada é o endereçamento dos computadores na rede, ou seja, os operadores, os grandes operadores de computação, os servidores, os computadores e assim por diante. Todos possuem um endereço dentro desse sistema geral chamado internet. A terceira camada foi trazida após a invenção da World Wide Web, da internet. Hoje, a internet faz 25 anos, o aniversário de 25 anos da invenção da web. E o que é a web, basicamente, é um sistema de endereçamento universal, não para os computadores, mas para os dados. Essas são as URLs. Vocês sabem, no seu navegador tem uma coisa como www, http. Essa é a URL. Então, todos os tipos de dados podem ter um endereço dentro desse sistema. E isso que é a web. E é por ser um sistema de endereçamento universal, é que somos capazes de criar links de qualquer dado para um outro dado. E isso foi uma grande melhoria, claro. E o próximo passo será um endereçamento universal dos metadados, dos conceitos, que irão nos ajudar a criar relações semânticas de forma automática entre os dados.
Entre os dados, claro, que são categorizados com esse sistema de metadados. E eu acho que, graças a essa próxima camada, é que poderemos atingir um estágio de inteligência coletiva reflexiva. Porque os dados que iremos produzir e classificar será organizado automaticamente e autorrepresentável na forma de um ecossistema de ideias. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos agora, mas é isso que eu acredito e eu tenho trabalhado nesse problema há mais de 20 anos e eu acho que ele pode ser resolvido. Agora, vocês mais ou menos entendem a minha teoria de inteligência coletiva. E da mesma forma, vocês entendem por que é absurdo perguntar: mas e a estupidez coletiva, ou ignorância coletiva, ou coisas desse tipo? Não. A estupidez coletiva ou ignorância coletiva são irritações temporárias que você tem quando você encontra alguma coisa que você não gosta no Facebook. Não é um conceito válido de humanidade nas ciências sociais. Agora eu gostaria de falar em termos mais práticos. E mesmo antes de ter alcançado esse estágio de inteligência coletiva reflexiva ideal, o que podemos fazer? E especialmente, o que podemos fazer no campo da educação? E para ser ainda mais específico, que tipos de habilidades deveríamos desenvolver em nossos alunos? Isso, falando como educadores, essa é a nossa responsabilidade. Treiná-los para participarem dos processos de inteligência coletiva. Mesmo que não sejam perfeitos ainda, pelo menos eles seriam capazes de contribuir para o bem comum. Então, eu vou apresentar para vocês, na verdade, uma lista de habilidades. A primeira habilidade é uma habilidade de consciência. Eu chamo, não sou o único a fazer isso, mas eu a chamo de uma consciência de rede. Os nossos alunos, e a propósito, nós também, os professores, se nós não formos capazes de fazer, os nossos alunos também não serão. Então, nós deveríamos tentar desenvolver suas habilidades de consciência de rede. Eu falei esta manhã sobre a comunicação e nós devemos entender que a comunicação hoje, no ambiente online, é feita pela modificação da memória comum. Então, nós devemos ter uma representação de qual é a memória comum e como nós estamos modificando essa. E o que os outros também estão fazendo para modificá-la. Porque o problema real que está em jogo é o estado da memória comum. É o centro de todo o ambiente de comunicação. Além disso, quando
interagimos online, nós devemos estar bastante cientes do fato de que não estamos sozinhos. Porque, claro, quando eu estou em frente da tela do meu computador ou em frente do meu smartphone, eu estou sozinho. Eu estou sozinho na frente do meu smartphone. Mas no outro... na outra extremidade da rede tem outras pessoas. E não só as pessoas com as quais eu estou conversando, falando. Eu estou dando um exemplo de comunicação para todos os membros da comunidade. E nós devemos manter isso sempre conosco. Temos que ter sempre ciência disso. E por fim, esses são os 3 pecados da consciência de rede. O primeiro pecado é a ignorância, que significa as pessoas já falaram sobre um assunto, mas eu não li sobre ele. Eu não tenho nenhum conhecimento. Eu não estou interessado no que as outras pessoas estão falando. Ou a redundância, eu repito o que já foi dito. Ou então, por fim, eu estou falando sobre algo que é irrelevante para essa comunidade em particular. Então, nós devemos sempre considerar os que os outros estão dizendo e devemos ser relevantes, estarmos falando no assunto e não sermos relevantes. Então, essa é a ciência de rede. Ou diríamos as regras, ou uma forma de sermos educados online, sermos educados online. Agora eu estou falando sobre a parte ética. Nós temos que ser responsáveis pelo que nós fazemos online. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é transformado e transforma os sistemas de relações dentro da memória comum. Todas as vezes que criamos um link, eu não sei, do nosso blog para o blog de outra pessoa, nós estamos transformando os sistemas de relações. E por causa dessa ação, talvez algum resultado aparecerá de uma outra forma na resposta do Google, por exemplo. Então, todas as vezes que nós compramos um livro na Amazon, nós também estamos dando indicações para outros consumidores, porque nós estamos dando um exemplo de um link entre ter comprado esse livro e ter comprado este outro livro. Então, existem algoritmos que dão recomendações com base no que a gente já fez. Ou todas as vezes que a gente tagueia alguma coisa, ou que a gente cria uma hashtag num tweet, por exemplo, nós estamos adicionando os dados relacionados a uma lista de discussões em particular. Então, todas as vezes que a gente dá um like no Facebook, nós estamos ativando um algoritmo que envia esse tipo de informação para as outras pessoas. Então, sem flash, por favor, a foto. Então, tudo o que a gente faz está modificando o ambiente. E essa responsabilidade é acompanhada por um empoderamento. Porque, ok, é fácil dizer, agora todo mundo é um autor, porque você pode ter um blog e escrever e enviar o que você escreveu para o mundo todo e assim por diante, mas não só você é um autor, mas você também é um editor, um crítico, um bibliotecário, porque você está organizando, tagueando. Então você tem uma ampla gama de novos poderes e habilidades e também de responsabilidades. E por fim, eu diria que a ideia é que quando você faz alguma coisa online, você faz para si mesmo
mas ao fazê-lo, você também está organizando o ambiente para os outros. Ok. Agora, o pensamento crítico. Claro que ele é bastante importante também, porque existem diferentes fontes e você deve ser capaz de escolher entre essas diferentes fontes ou avaliá-las. O princípio geral é de que não existe qualquer objetividade. Você sempre tem um cronograma inicial, você quer responder ou solucionar um problema em particular, você sempre está cortando um quadro específico de um assunto. Por exemplo, aqui eu estou usando a metáfora da fotografia, mas é a mesma coisa para um texto. Você pode selecionar uma parte, dar um zoom. É uma forma de organizar as informações. Que tipo de contexto você está retratando para a sua informação? Você está selecionando qual o contexto político, histórico, filosófico? Como você organiza a sua narrativa? Todo mundo sabe que o mesmo fato pode ser explicado ou até mesmo organizado em diferentes formas. E, por fim, quais são as normas que você está seguindo? Eu digo a definição de o que é bom, o que é ruim e em qual contexto. E, por fim, você tem que sempre fazer uma verificação cruzada das fontes. Por exemplo, existe uma grande notícia de que chega a você no Twitter, você imediatamente faz um retweet ou você verifica a notícia em diferentes fontes. Claro que você tem que verificar e não simplesmente retweetar ou compartilhar no Facebook e assim por diante. Então, o pensamento crítico é importante. E também, se não existe objetividade, existe algo que tem um valor absoluto, mas não é a objetividade, é a transparência. A transparência. Ok, eu escrevo algo online. Eu devo declarar quem eu sou, ok? Esse é o quem, o número 1, quem. Qual é a minha profissão? Da onde vem o dinheiro? É uma propaganda? É uma manipulação política? Nós devemos saber qual é o ambiente financeiro. Novamente, quais são os problemas? Quais são as questões, o cronograma as ideias dessa fonte? E as referências estão identificadas? Existe, como é que eu digo isso mesmo? Sabe, quando a gente copia sem as citações, como é que é o nome disso? Plágio. Existe plágio nisso? Se você não sabe quem é o autor, se existe muito plágio, se você não sabe o ambiente profissional e assim por diante, não é transparente. Você sabe disso. Então é muito importante reconhecer o que é transparente e o que não é transparente.
Agora eu vou falar mais diretamente nas habilidades de aprendizado. Eu tenho 9 pontos. Nesse slide vocês têm os primeiros 5 e depois haverá outros 4 pontos. Então, ele está numa ordem particular, especial, mas na verdade ele é um ciclo. Então você vai do ponto 1, 2, 3, 4, 9 e depois você volta para o primeiro. É um ciclo de aprendizagem. A primeira coisa é o gerenciamento de atenção. Você pode definir os seus interesses. O que é importante para você? Qual é o seu objetivo? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos de aprendizagem? Porque você não pode aprender tudo ao mesmo tempo, é impossível. Então você tem que pensar sobre isso e mesmo escrever isso. Não tenha uma mente muito fechada, você sempre deve manter a sua mente aberta. Você deve sempre se lembrar do quadro geral, mas é também muito importante determinar as prioridades no seu aprendizado. Então, utilizando o que eu disse anteriormente, você deve se conectar com fontes valiosas. Quando eu digo fontes, eu não digo plataformas. O Twitter não é uma fonte, o Facebook não é uma fonte. Uma fonte é uma pessoa, ou uma instituição, ou um laboratório, eu não sei, mas essa sim é uma fonte. Então, quando você escolheu uma fonte confiável, você deve juntar todas as informações dessas fontes em um único lugar e então filtrá-las. Essa filtragem é muito importante, porque você não pode usar simplesmente tudo. E você sempre tem que escolher, isso é importante, isso não é, isso não é. Então essa filtragem é onde você tem as maneiras de filtrar, que podem ser manuais, como também online, e eu posso falar para quem está interessado um pouco em particular depois, você tem formas de fazer essa filtragem automática. Só para dar um exemplo, eu tenho listas diferentes no Twitter e existe um serviço que é chamado Tweets Times. Você pode utilizar esse serviço, você aplica esse serviço a todas as suas listas do Twitter e ela automaticamente extrai quais são as mais relevantes. Então você não é obrigado a passar por todos os itens. O quinto passo é a categorização. Novamente é algo muito importante, porque você não tem uma memória útil, real, se ela não for organizada e categorizada. É a organização da sua memória que faz essa categorização. Não é só a sua memória, mas a organização da memória dos outros, porque você compartilha esse conjunto de dados que você conseguiu reunir. E então, assim que você estabeleceu as suas prioridades, assim que você se conectou com as fontes confiáveis, você juntou todos os dados, você filtrou, você fez as categorizações, você, por fim, pode registrar. Não é só, eu encontrei isso, eu registro. Não. É o resultado da metodologia organizada consciente. Você registra para a sua memória em longo prazo. E isso tem um nome. Chama curadoria de dados. A palavra curadoria
é emprestada do mundo das artes. Os curadores são aquelas pessoas que organizam as exposições em museus. Então, eles escolhem qual vai ser o tema da exibição, e eles escolhem os diferentes artistas, e eles escolhem a forma com que os quadros vão ser exibidos no espaço disponível que eles têm. Esse é o trabalho de um curador. Então, aqui nós estamos na posição de curadores, porque nós não somos os autores dos dados, mas sim nós criamos um conjunto que é relevante, não relevante em geral, mas relevante em relação a um objetivo em particular ou prioridades particulares, e isso acontece após uma seleção bastante cuidadosa das fontes, e é então a curadoria desses dados. Eu gostaria de dar um exemplo. Essa atividade é considerada hoje como sendo muito importante Eu gostaria de mostrar a vocês um exemplo da minha própria curadoria. It's all in português. Ah, meu Deus, está tudo em português. Voilà. Ok, vocês conseguem ver aqui que existe uma parte do meu blog que é chamado Curation, que é a curadoria. Vocês conseguem ver aqui, curadoria, Curation, tem uma imagem, a imagem de um filtro, e esses são os temas da minha curadoria. Tem um sobre a minha própria pesquisa, um sobre Big Data, um sobre algoritmos, um sobre gerenciamento de conhecimento. Então vocês conseguem ver os diferentes temas. Vamos supor que existe um sobre educação e mudança cultural. Very long.
é bastante longo, está demorando muito. Então, é uma plataforma que é especializada em curadoria. A plataforma se chama Scooped, não é a única, há muitas outras plataformas, mas não é a plataforma que importa, mas assim a atividade cognitiva. Então, as pessoas me perguntaram já qual seria o melhor uso da tecnologia para a educação. Então, há todo campo relacionado a essa questão, na verdade. E aqui temos a minha curadoria com relação a esse assunto. Então, aqui temos as referências para papers diferentes, artigos diferentes, sites. Por exemplo, como integrar a tecnologia na educação. Introdução à educação à distância, teóricos e teorias. A comparação de 5 plataformas MOOC gratuitas para educadores. Realidade virtual interativa no aprendizado. O que a curadoria de conteúdo, agrupamento de informações e microaprendizado têm em comum? A nova ciência de dados do aprendizado. E assim por diante. Essa é uma página, há muitas outras. Aqui temos George Siemens. Ele é um dos melhores teóricos contemporâneos que trata da educação conectada, é uma nova teoria. Então, isso é um exemplo. O que eu estou praticando, na verdade, o que eu estava explicando anteriormente. Eu gasto algum tempo para selecionar algumas pessoas que estão especializadas em algum assunto no Twitter. Eu sigo essas pessoas, eu as coloco em diferentes listas divididas por assunto. Eu também sigo pessoas nessa plataforma chamada Scooped. E você pode criar a sua própria página relacionada a um assunto específico, você pode seguir as pessoas e assim por diante. Então, é uma atividade que leva tempo, mas ao fazer isso, eu estou observando e estou completamente imerso na conversa contemporânea sobre os assuntos que me interessam. E todo mundo pode fazer o mesmo. Isso leva algum tempo, mas você adquire algumas habilidades com o tempo e passa a fazê-lo cada vez mais rápido. As coisas se tornam mais fáceis e torna-se mais fácil detectar o que é relevante e o que não é relevante, o que é conhecimento e o que é marketing, porque geralmente essa é a questão. Então, eu só queria mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Okay, so you do Então, você faz a sua curadoria de dados. Então, a cada semana, a cada 2 ou 3 semanas, você tenta fazer um resumo do que aprendeu ao fazer esse processo de seleção, curadoria e assim por diante. E, por exemplo, você cria um post no seu blog, ou você atualiza uma página na Wikipédia. Há diversas maneiras de fazer isso.
E aí você compartilha o que você criou. Você compartilha isso na mídia social, fazendo um post no seu blog já é o compartilhar, mas você deveria postar isso também no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, há diversas mídias sociais, e eventualmente você recebe feedback, comentários, uma conversa, um diálogo é criado a respeito do que você fez. E uma vez que você se envolveu num diálogo criativo, você pode refletir novamente a respeito das suas prioridades e refazer o ciclo. É isso o que eu chamo de gerenciamento do seu conhecimento pessoal. Você precisa de um professor, digamos, para mostrar a você como fazer isso. Mas uma vez que você sabe como fazê-lo, você não precisa de nenhum professor. Você aprende através da participação de conversas online. Mas você precisa ser ativo. Caso você não seja ativo, você não aprende. Se você não participa dessas conversas de forma ativa, com um pensamento crítico, você não aprende. Mas ao fazê-lo, você aprende pessoalmente e, além disso, você ajuda a outras pessoas a aprenderem. Porque outras pessoas podem ler o que eu reuni na minha curadoria de dados. Eles podem ler o post no meu blog e assim por diante. Então, essa é a maneira de combinarmos o aprendizado pessoal online e o aprendizado coletivo. Mais uma vez, eu gostaria de enfatizar, essa não é uma questão de plataforma. Eu não estou dizendo que vocês devem utilizar essa plataforma ou aquela outra. O que eu estou falando é sobre as atividades cognitivas, que são independentes da plataforma. As plataformas irão evoluir, mas você sempre será obrigado a escolher as suas prioridades. Você sempre será obrigado a selecionar entre fontes diferentes. Você sempre será obrigado a fazer esse processo de filtragem. Então, é a atividade cognitiva que é importante. E, finalmente, eu chego ao meu último slide, que trata do gerenciamento, da administração do conhecimento coletivo, social. Você não pode ter a administração do conhecimento social sem a administração do conhecimento pessoal. É evidente, porque tudo está baseado no indivíduo. Não há sociedade sem os participantes. Então, aqui, esses círculos representam os indivíduos, os pares. Todos os pares estão se comunicando de forma conjunta, eles estão envolvidos em um diálogo, estão envolvidos numa rede social, qualquer plataforma que seja, isso não importa. Idealmente, todas essas pessoas têm um campo em comum, uma prática em comum, uma profissão específica, uma disciplina específica, assim por diante. Eles têm experiência, eles têm conhecimento, porque eles participam desse campo específico, e eles tentam transformar o seu conhecimento tácito ou implícito desse campo em um conhecimento explícito do campo.
Então, nós começamos a partir de algo que é implícito, que está incorporado em nossos hábitos, nossa experiência, e tentamos formalizar isso e explicitar esse conhecimento para que ele possa ser compartilhado. Então, transformamos o que é tácito em o que é explícito. Então, inevitavelmente, online, isso toma a forma de dados e metadados e avaliações. E como vocês veem, no centro é o que reúne todas as pessoas. Então, você tem os dados, você tem o algoritmo, na verdade, os algoritmos da plataforma, da qual as pessoas participam, e vocês têm esses três movimentos, essas três dialéticas. Primeiro, uma transformação do que é implícito em algo explícito. Em seguida, uma transformação do que é explícito em algo implícito, porque você pode aprender a partir do que foi explicado ou que foi exposto e compartilhado na mídia social, e você deve incorporar esse conhecimento na sua prática. Então, essa é um exemplo de uma transformação que é de conhecimento explícito em conhecimento implícito. E esses dois movimentos, de implícito para explícito e vice-versa, atuam de forma sinérgica através da socialização e do diálogo entre os membros da rede social. Mas tudo isso tem como pressuposto que os membros individuais desse processo de administração de conhecimento social estão praticando de forma séria o gerenciamento do seu conhecimento pessoal. Que caso eles façam isso, aqui temos um processo real de aprendizado coletivo ou de inteligência coletiva. Então é isso. É isso que eu posso descrever para vocês. Foi tirado da minha experiência pessoal. Porque eu passei 20 anos fazendo experimentações online, participando de diversas redes sociais, e eu também tento praticar ou colocar isso em prática com os meus alunos, claro. Eu tento ensiná-los a fazer a curadoria, eu tento ensiná-los a ter uma comunicação relevante dentro das redes sociais e coisas desse tipo. Não é fácil, mas é algo que devemos aprender e que se tornará cada vez mais importante, não somente no contexto institucional da educação, mas também e acima de tudo no trabalho. Muito obrigado. Bem, senhoras e senhores, abriremos agora um espaço para perguntas. Por gentileza, quem desejar, sinalize com as mãos e uma de nossas recepcionistas levará o microfone. Lembramos também que estamos recebendo perguntas pelo Twitter e Facebook do Senac São Paulo. Lembrando, a tag do Twitter é #PeleviSenac.
primeira pergunta, eu tenho duas aqui já da internet. Vou fazer a primeira, que vem do Twitter, de Máquina Criadora. Is there any universal meta-language? Há alguma linguagem de metalinguagem universal? Obrigado por essa pergunta. Então, também no meu blog há uma descrição da minha pesquisa que trata exatamente dessa metalinguagem de informação e de caráter econômico. Você pode encontrar essas informações aqui ao clicar nos links. Há também um glossário para a linguagem. Está em francês no momento, mas eu tenho uma versão em inglês. Caso vocês tenham interesse, eu posso enviá-la para vocês. Em 1 ou 2 meses haverá uma versão definitiva, ou talvez não definitiva, mas a primeira versão disponível. Então, é uma pesquisa contínua. Como eu disse anteriormente, eu faço essa pesquisa há 20 anos. Ela é muito complexa, porque ela está relacionada não somente à computabilidade da sintaxe da linguagem, mas também à computabilidade da semântica da linguagem. Isso significa que, se você escrever um texto nessa linguagem, ou nesse idioma, há algoritmos que criam automaticamente todas as relações semânticas entre as palavras e entre as proposições dentro do próprio texto, e para também todas as relações semânticas entre esse texto e os outros textos no mesmo idioma. E claro que quando você categoriza os dados com essa metalinguagem, automaticamente você tem as relações semânticas entre os dados. Essa é a questão, na verdade. Professor, a segunda pergunta veio pelo Twitter. Quem seriam os educadores dessa alfabetização digital? Na verdade, não há créditos oficiais para isso. Ou você sabe ou você não sabe. E você só sabe por colocar isso em prática. Então, todas as pessoas que colocam todas as operações cognitivas, na verdade, operações sociais e cognitivas que eu expliquei aqui em prática, seria capaz de explicá-las para outros. Basicamente, tudo trata-se de prática. E eu tenho certeza que alguns estudantes são capazes de fazer isso e são até mesmo mais capazes de fazerem isso do que alguns professores. Perguntou se eu queria levantar, eu prefiro não. Eu sou historiador, sou do Rio de Janeiro, e ele não está com o negocinho traduzindo para ele? Não, pode falar que nós vamos fazer a whispering aqui. Porque em inglês fica ruim. Eu pesquiso a formação humanística ou humanista
no meu doutorado, entre estudantes que produzem tecnologia oftálmica na Unifesp. E eu estou usando alguns livros seus na minha pesquisa, e eu gosto muito do conceito de cultura, quando você fala que a cultura ela é um produto, a tecnologia é um produto cultural, né? Não existe o impacto da tecnologia na cultura. E a minha pergunta é como que, partindo do conceito da inteligência coletiva na web, assim, uma coisa bem tecnológica, a formação humanista, dentro do ideal que vem do romantismo alemão, por exemplo, ela pode ser pensada juntando esses valores formativos, assim, entendeu? Da formação integral humanista, da sensibilidade, ética, principalmente nos ideais lá de Kant, Friedrich Schiller, por exemplo. Assim. Não sei se deu para traduzir para ele. He must translate everything now. Ele tem que traduzir tudo agora. Eu vou pedir um favor. Tem como você fazer a pergunta assim, bem específica e objetiva? Porque aí nós conseguimos ficar no foco da pergunta. Tá. Vou fazer de novo. Se é possível associar os ideais da formação humanista do romantismo alemão nesse nosso paradigma cultural tecnológico hoje em dia, para quem produz tecnologia? Okay, tudo que eu expliquei hoje é muito mais relacionado à parte humana e às ciências e à cultura do que com a tecnologia por si. Eu só estou falando sobre o uso da tecnologia, mas é o uso da tecnologia para objetivos humanistas e também contextos humanistas, ok? Eu não estou falando sobre eletrônica, programação, coisas desse tipo. Eu estou falando sobre a perspectiva cultural, a perspectiva da civilização, inteligência coletiva reflexiva, e eu também estava falando sobre as novas habilidades culturais, o novo pensamento crítico, e isso tudo tem muito mais a ver com o domínio humanista do que a engenharia por si. Professor Levi, eu sou cientista da IBM. Eu estou lhe acompanhando pelas últimas vezes que você veio ao Brasil, e a minha pergunta é para ao grande docente que o senhor se transformou. O senhor sabe que a academia brasileira foi inspirada pelo modelo francês. Entretanto, nós passamos por uma grande influência do modelo americano, norte-americano. Então, ao invés de termos agora um contexto acadêmico, onde nós podemos contar com reflexões superbas, como o que o senhor acabou de mencionar, como um filósofo da educação, agora eu estou sendo empurrado para uma produção mais, uma universidade mais focada na criação de estudantes para criar coisas. Então, nesse cenário, na sua opinião, qual é a melhor coisa a ser feita com base nesse conflito aparente? Eu considero o senhor um das pessoas mais privilegiadas no planeta, porque o senhor foi educado em francês, mas agora o senhor mora no Canadá. Mas, a propósito, o Brasil é um dos únicos lugares no planeta onde o senhor pode expressar as suas opiniões sem qualquer preocupação. Você está totalmente certo, mas eu sou bastante privilegiado por falar para vocês aqui nesse ambiente tão amigável no Brasil. Esse é o meu maior privilégio. O que você disse
sobre o foco só na produção, eu não sei se eu concordo, porque as pessoas estão bastante cientes de que nós estamos entrando numa sociedade do conhecimento, numa economia de conhecimento. E nessa nova economia do conhecimento, a inovação, o pensamento crítico, o pensamento livre é muito importante. E nós nós não estamos mais na era industrial, onde queremos produzir trabalhadores que façam a mesma coisa ao mesmo tempo, de uma forma bastante mecânica. Isso já se encerrou, é uma coisa do passado. Eu acho que nós vivemos num momento muito interessante, porque não existe nenhuma tendência clara, que está emergindo. Então, se você perguntar para as pessoas responsáveis em todo o mundo pela educação superior, eles sempre vão te responder: a situação não está muito clara, eles não sabem o que fazer, eu não sei qual vai ser o futuro. Então, eu acho que o tipo de perspectiva que eu estou tentando mostrar para vocês, se ela for realmente praticada, ela pode ter uma chance de sucesso. Eu não tenho certeza que isso vai acontecer, mas eu tenho certeza que se eu não tentar, ela nunca vai acontecer. Pergunta? Há mais alguma pergunta? Professor, em educação à distância, a gente tem uma coisa chamada objetos de aprendizagem, que eu vi que o senhor, inclusive, usa um dos autores, e uma das questões importantes é a granularidade. Como a gente pode estar desmistificando ou partindo uma informação, um dado, né? E como é que o senhor vê essa questão ao construir a inteligência coletiva, a questão da granularidade da informação? Okay. That's exactly what I was É exatamente o que eu estava tentando explicar para vocês, como construir essa inteligência coletiva. Mas ok, vamos lá. Eu acho que existem... Eu vou concluir aqui, tá? A minha linha de pensamento. Existem dois aspectos principais. O primeiro é ter uma visão geral da evolução cultural e também do novo aspecto inovador da mídia algorítmica e todas as oportunidades que são abertas a nós. Ok? O que eu acho é que a direção certa, a direção estratégica, é a direção da inteligência coletiva reflexiva e que nós devemos pegar todas as formas de chegar a esse estágio. Esse é um aspecto. O outro, que é mais elevador, que traz mais um ponto de vista muito mais amplo, é a forma de disseminar as habilidades corretas de participar nos processos de inteligência coletiva em toda a rede digital. Adquirir o pensamento crítico, a capacidade de priorizar,
de priorizar o aprendizado, de fazer a curadoria de dados, de sintetizar para que os outros utilizem suas informações e também participar do gerenciamento de conhecimento social e todos os processos nele envolvidos. Então existe uma visão geral para compreender e também existem habilidades particulares e conhecimento prático a serem adquiridos. Então, se você quiser, tem um aspecto teórico e um aspecto prático. E nós devemos sermos excelentes em ambos. Eu não posso dizer quando exatamente vai acontecer, eu não sei. Mas tudo que eu posso fazer é falar, discutir, escrever livros e ter amigos em todo o planeta compartilhando essa ideia. Professor, o senhor acabou? Sim, acabei. Agora, agradecemos ao professor Pierre Levy, que muito nos honrou com a sua presença, e na certeza de que esse encontro abre caminhos para reflexões posteriores, encerramos o evento. Lembramos que, ao sair, por gentileza, deixem os fones de tradução simultânea e não esqueçam seus documentos. Muito obrigado, professor Pierre Levy. Obrigado pela presença de todos e uma boa tarde. Até breve.